Você já notou que, mesmo orando, lendo a Bíblia e frequentando a igreja, a atmosfera dentro da sua casa ainda parece pesada? Existe algo no ambiente que soa estranho, discussões sem razão aparente, enfermidades que persistem, um silêncio escuro que toma os cômodos, e você não consegue explicar o porquê. O que muitos acabam ignorando é que forças malignas podem estar atuando dentro do próprio lar, porque alguma porta foi aberta sem que você percebesse. Isso não é apenas mais uma mensagem, é um aviso espiritual urgente. Existem 5 salmos poderosos entregues por Deus, que não foram escritos somente para trazer conforto, mas para batalhar, libertar e destruir fortalezas demoníacas que se escondem nas sombras da casa. Não trate isso com leviandade. O mundo espiritual é real e o seu lar pode estar sendo observado por inimigos invisíveis que só serão afastados quando a palavra correta for liberada com autoridade. Hoje você vai aprender como purificar espiritualmente a sua casa e testemunhar o que acontece quando Deus passa a habitar cada espaço do seu lar. Primeiro Salmo. Salmo 91. Quando a escuridão começa a se estabelecer dentro de uma casa, ela não bate à porta nem pede licença. Ela se infiltra de forma discreta, silenciosa, como uma neblina noturna, e aos poucos vai ocupando espaço. Primeiro alcança o coração, depois as palavras, os gestos e, por fim, as atitudes. Muitos não percebem, mas estão vivendo em meio a uma guerra invisível dentro do próprio lar. E essa batalha não se vence com gritos, nem com portas fechadas, mas com discernimento espiritual e autoridade que vem do alto. Quantas famílias hoje vivem em constante tensão, com um ambiente carregado, onde a paz foi substituída por um peso contínuo? Isso não é coincidência, é sinal de uma realidade espiritual ignorada por muitos. Há lares espiritualmente abandonados, onde forças malignas encontram espaço para agir. Quando o pecado é tolerado, quando a oração é deixada de lado, quando a palavra de Deus sai da rotina, o inimigo se sente confortável. Ele não precisa de convite formal. Basta que a luz da fé se apague para que as trevas encontrem brecha. Casas que antes transbordavam alegria passam a ser palco de discussões sem fim. Pais e filhos que antes se abraçavam agora se evitam. A enfermidade surge, a insônia se instala, os sonhos se apagam. E por trás de tudo isso, existe algo que muitos nem ousam considerar: influência maligna sustentada por brechas espirituais. É exatamente nesse cenário que o Salmo 91 se levanta como uma fortaleza. Ele não é apenas um texto bonito das Escrituras. Ele é um escudo revelado por Deus para tempos de batalha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Observe com atenção, não é quem visita o esconderijo, mas quem habita. Existe uma diferença profunda entre aparecer ocasionalmente na presença de Deus e fazer dela a sua morada. Muitos conhecem versículos, vão à igreja de vez em quando, mas não vivem em Deus. Por isso, mesmo com aparência de religiosidade, continuam espiritualmente vulneráveis. A palavra continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Veja como a declaração de fé marca o início da batalha espiritual. O inimigo não se intimida com frases bonitas, mas se curva diante da fé genuína. Quando você declara que Deus é o seu refúgio, você estabelece um limite espiritual contra as forças das trevas. A partir daí, não é mais a sua força que está em ação, mas a do Deus Todo-Poderoso. A promessa prossegue: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Aqui existe uma revelação importante. Todos os dias, armadilhas espirituais são preparadas contra famílias. Laços invisíveis, armadilhas emocionais, tentações calculadas, divisões semeadas por espíritos de confusão. Mas quem vive debaixo das asas do Altíssimo não é pego de surpresa, porque onde há habitação divina, há livramento. E a palavra vai além. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não fala apenas de proteção, fala de posição espiritual em meio ao caos.
Quando tudo desmorona ao redor e outros caem, o justo permanece firme, porque não está sustentado por si mesmo, mas pela mão do Senhor. É exatamente isso que o diabo tenta impedir. Ele não teme uma casa bonita, ele teme uma casa alinhada com a palavra. No Egito, quando o anjo da morte passou, houve uma ordem clara de Deus: marcar os umbrais das portas com o sangue do cordeiro. Aquilo não era apenas simbólico, era uma barreira espiritual. O mal reconhece marcas espirituais. Da mesma forma, uma casa que vive o Salmo 91, que ora com fé, que louva com gratidão, que rejeita o pecado e busca a presença de Deus, é marcada pelo céu, e o inferno não atravessa essa marca. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Eles caminhavam sob o sol intenso, cercados por inimigos, expostos a serpentes venenosas e ameaças constantes. Mas enquanto permaneciam debaixo da nuvem da presença de Deus, nada lhes acontecia. As serpentes que mariam os rebeldes não atingiam os fiéis que olhavam para o sinal levantado por Moisés, a serpente de bronze, que apontava para Cristo. Esse episódio nos ensina algo poderoso. A presença de Deus não remove o deserto, mas garante vida dentro dele. Mas existe um detalhe que não pode ser ignorado. A promessa do Salmo 91 não é automática. Ela não funciona como um amuleto, nem se ativa por repetição vazia. Muitos deixam a Bíblia aberta nesse salmo como se fosse um talismã, enquanto vivem em desobediência e desonra diante de Deus. Isso é engano. O que protege não é a página aberta, mas o coração rendido. A palavra precisa habitar dentro de nós, não apenas decorar a sala. Por isso, o inimigo trabalha incansavelmente para afastar as famílias da oração. Ele sabe que onde há oração, há vigilância. Onde há louvor, há luz. E onde há luz, as trevas recuam. A principal arma do inimigo é o engano. Ele faz você acreditar que tudo é normal, que nada espiritual está acontecendo. Ele distrai com problemas naturais, enquanto age por trás deles com estratégias malignas. Mas hoje a palavra de Deus revela: existe um cerco invisível sendo quebrado quando você decide habitar no esconderijo do Altíssimo. Essa decisão não pode ser adiada. O tempo é curto. O inimigo age com pressa, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Ele quer destruir casamentos, ferir filhos, contaminar lares inteiros. Mas o Espírito de Deus está chamando você agora para um reposicionamento espiritual. É tempo de fechar as portas para o inimigo e abrir os céus sobre a sua casa. Quem habita no esconderijo do Altíssimo caminha em autoridade. Quem confia no Senhor vive seguro, mesmo em meio à guerra. Nada é mais urgente do que isso. A sua casa precisa da presença de Deus mais do que conforto, mais do que bens, mais do que qualquer sucesso exterior. Porque sem Ele, tudo se torna frágil. Mas com Ele, até as paredes testemunham a paz que excede todo o entendimento. Quando essa presença é restaurada, tudo começa a mudar. Os gritos cessam, os filhos dormem em paz, o medo perde força, e o Espírito Santo passa a caminhar pelos corredores do lar como Senhor absoluto. E é assim que a verdadeira batalha começa a ser vencida, não com armas humanas, mas com a presença viva do Deus que habita no meio dos que o buscam de todo o coração. Segundo Salmo, Salmo 29. Existe uma grande diferença entre conhecer a palavra e usá-la como arma viva contra o inimigo. Muitos sabem onde o versículo está escrito, mas não sabem como empunhá-lo. Decoram o texto, mas não carregam a verdade viva dentro do coração. E é exatamente por isso que tantos estão sendo vencidos. Tratam a palavra de Deus como ornamento religioso e não como espada afiada que corta o mal pela raiz. O diabo não se intimida com uma Bíblia aberta sobre a mesa, mas treme diante de uma alma que declara com fé aquilo que está escrito. Porque a palavra de Deus, quando proclamada com autoridade por quem crê, é fogo que consome, é martelo que despedaça a rocha, é trovão que silencia o inferno. O Salmo 29 revela o poder que procede da boca de Deus. Ele não é apenas uma descrição bonita da natureza, é a revelação da força que existe na voz do Altíssimo. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Não é uma voz qualquer,
É a voz que criou o universo com uma única ordem. É a mesma voz que acalmou o mar da Galileia. É a mesma voz que chamou Lázaro para fora do sepulcro. E essa mesma voz pode ser ativada quando um servo de Deus, cheio de fé, proclama as Escrituras como verdade viva e presente. O Salmo declara: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Os cedros simbolizavam força, estabilidade, resistência, mas até aquilo que parece impossível de mover se curva diante da palavra de Deus. Isso significa que espíritos resistentes, fortalezas espirituais, cadeias emocionais e opressões persistentes podem ser destruídos quando a voz do Senhor é liberada com fé. Não existe demônio que suporte o poder que sai da boca de Deus. E quando um homem ou uma mulher fala a palavra com reverência e autoridade, é como se o próprio Deus estivesse falando novamente sobre a terra. Jesus nos deixou esse exemplo de forma clara. No deserto, sendo tentado pelo diabo, ele não usou argumentos humanos, não entrou em debates, não tentou negociar. Ele simplesmente respondeu: está escrito. 3 vezes, Jesus venceu a tentação com o mesmo princípio: declarar a palavra com firmeza e submissão. E há um detalhe poderoso nisso: as palavras que ele usou vinham dos Salmos e de Deuteronômio. Ele não improvisou. Ele usou as Escrituras como espada, e o diabo teve que recuar. Então, por que tantos cristãos hoje perdem batalhas dentro de suas próprias casas? Porque se calam, porque trocam a palavra por murmuração, por ira, por palavras duras que alimentam ainda mais a escuridão. Trevas não são vencidas com gritos, trevas são vencidas com luz, e a luz é a palavra de Deus proclamada com fé. A casa onde os salmos são declarados com convicção se transforma espiritualmente. Quando você declara com o coração e com a alma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou 1000 cairão ao meu lado, mas eu não serei atingido, você não está apenas repetindo algo bonito, você está liberando a voz do céu sobre o ambiente da sua vida. Mas existe uma condição. Essa proclamação precisa nascer de um coração submisso. Palavra na boca de quem vive em rebeldia não carrega autoridade. Os filhos de Seva, em Atos, tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus sem autoridade espiritual, e os demônios zombaram deles, porque a autoridade não se imita, se vive. A palavra é espada apenas na mão de quem pratica o que prega, teme o que lê e honra o que declara. Sem santidade não há impacto, sem rendição não há fogo. O Salmo 29 continua: a voz do Senhor despede chamas de fogo. Aqui não existe figura fraca de linguagem. Na Bíblia, o fogo sempre representa a presença ativa e purificadora de Deus. Quando a palavra é proclamada com fé, ela queima o que é impuro, revela o que está escondido e consome o que é maligno. Por isso, os demônios odeiam casas onde a Bíblia é lida em voz alta, onde salmos são declarados antes de dormir, onde se proclama com sinceridade: este lar pertence ao Senhor. Mas muitos cristãos hoje estão espiritualmente desarmados. Conhecem o Salmo 23, mas nunca oraram com ele. Sabem o Salmo 91 de memória, mas nunca o proclamaram com fé no quarto dos filhos. Sabem onde está o Salmo 29, mas nunca o leram em voz alta como quem segura uma espada. E esse é um erro grave. A palavra precisa ser lida, proclamada e entronizada, não apenas lembrada. Os céus respondem à voz da fé. Os demônios se dobram diante da palavra viva, mas o silêncio espiritual se torna convite para o caos. Não subestime o que sai da sua boca. Morte e vida estão no poder da língua. Se você deseja ver sua casa livre da opressão, pare de repetir palavras de derrota e comece a declarar libertação. Mude o ambiente com a palavra. Transforme as madrugadas em altar. Faça do Salmo 29 uma oração de guerra. Declare com convicção: a voz do Senhor quebra toda a resistência do inferno nesta casa. A voz do Senhor lança fogo sobre toda maldição. A voz do Senhor sacode este deserto e faz brotar águas vivas. Não se trata de gritar, mas de crer. A autoridade espiritual não está no volume da voz, mas na certeza do coração. Quando você se posiciona em fé, quando se levanta com a palavra como escudo e espada, o inferno treme,
porque reconhece quem está debaixo da autoridade do céu. Cada salmo declarado com reverência é uma acheta contra o inimigo. Cada versículo proclamado em oração é uma porta fechada para o mal. Cada palavra de Deus liberada com fé se torna uma muralha ao redor da sua casa. E se ainda restar dúvida, lembre-se do que o próprio Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quando falamos o que ele falou, liberamos o mesmo espírito que operava nele. Quando declaramos os salmos como orações vivas, nos unimos ao louvor do céu e acendemos fogo no acampamento do inimigo. E esse fogo ninguém apaga, porque onde a voz do Senhor é liberada, há poder. Onde a palavra é proclamada, há vitória. Onde a fé é declarada, há libertação. Não permaneça em silêncio. O silêncio de quem crê se torna terreno fértil para o ataque. Quebre esse ciclo agora. Abra seus lábios. Proclame o Salmo 29 como espada, como fogo, como trovão. E você verá que os inimigos que se levantaram contra você cairão diante da palavra viva do Deus Altíssimo. Terceiro Salmo, Salmo 24. Se o mal conseguiu se instalar dentro de um lar, não foi por causa das paredes, mas por aquilo que foi permitido entrar no coração de quem vive ali. O ponto mais frágil para a ação do inimigo não é a porta da casa, é o interior do homem. O diabo não se impressiona com estruturas físicas, mas recua diante de corações íntegros, humildes e quebrantados. É exatamente nesse ponto que o Salmo 24 lança uma pergunta que ecoa através das gerações. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá em seu santo lugar? A resposta é clara, direta e sem negociação. Aquele que tem mãos limpas e coração puro. A verdadeira batalha espiritual começa por dentro. Você pode até tentar expulsar demônios da sala da sua casa, mas se eles ainda encontrarem espaço nas intenções do seu coração, não irão embora, apenas mudarão de forma. Por isso, muitos vivem presos em ciclos, sentem alívio por um tempo, experimentam uma melhora momentânea, mas logo tudo volta ao estado anterior. Isso acontece porque limpeza externa sem arrependimento interno não passa de teatro religioso. E Deus não se deixa enganar por aparências. Ele vê o interior, examina os pensamentos, pesa as motivações. O Salmo 24 é um chamado à santidade genuína. Mãos limpas falam de atitudes. Coração puro fala de intenções. Limpeza espiritual não é apenas abandonar o erro, mas passar a desejar o que é certo com sinceridade. Não é parecer limpo diante das pessoas, é ser limpo diante de Deus. E isso exige confronto, exige quebrantamento, exige coragem para olhar para dentro e reconhecer. Existem coisas em mim que precisam ser removidas, e só o Espírito Santo pode fazer isso. A Bíblia nos apresenta o exemplo sério de Acã no livro de Josué. Ele fazia parte do povo de Deus, caminhava entre os escolhidos, participou das vitórias do Senhor, mas em um momento de cobiça, escondeu em sua tenda objetos que deveriam ter sido consagrados ao Senhor. E aquele pecado oculto trouxe consequências para todo o povo. Israel foi derrotado em uma batalha que jamais deveria ter perdido. Josué não compreendia o motivo até que Deus revelou: há pecado escondido no meio de vocês. Veja a gravidade disso. Um pecado escondido contaminou todo o arraial. O que estava enterrado na tenda de Acã trouxe derrota, dor e fez com que a presença de Deus fosse interrompida por um tempo no meio do povo. Isso nos ensina que não é possível manter o pecado oculto e a bênção visível ao mesmo tempo. Mais cedo ou mais tarde, o que está podre por dentro aparece nas rachaduras de fora. É por isso que Deus não divide sua glória com lares que se recusam a ser purificados. A pergunta do Salmo 24 não é apenas poética, é profética. Quem subirá? Em outras palavras, quem terá acesso à presença de Deus? Quem experimentará a plenitude da sua glória? Não é o mais talentoso, não é o mais bem-sucedido, é o mais verdadeiro,
é o que anda em limpeza diante do Senhor. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não apenas em forma e aparência. Mas o que é ter um coração puro? Não é ser perfeito, é ser sincero diante de Deus. É não viver uma vida dupla, é não esconder o pecado, mas confessá-lo. É não fingir santidade, mas buscar transformação. O coração que adora com verdade se torna território santo. E quando Deus encontra esse tipo de adorador, ele vem, ele permanece, ele restaura, ele quebra os jugos. O inimigo até tenta se aproximar, mas não consegue ficar, porque onde existe adoração verdadeira, há fogo no altar, e o fogo consome tudo o que é impuro. Há lares onde tudo parece organizado por fora, mas espiritualmente estão cheios de entulho escondido. Falta perdão e sobra orgulho. Existem mágoas guardadas, lembranças não curadas, objetos ligados a práticas antigas, memórias que nunca foram tratadas, e por isso o inimigo se sente confortável. A limpeza espiritual começa quando alguém ora com sinceridade. Senhor, visita a minha casa, mas começa pelo meu coração. Se houver algo que não te agrada, remove, mesmo que doa. Essa entrega profunda abre caminho para uma nova estação espiritual. E essa purificação não é ocasional, é diária. O altar do coração precisa ser limpo todos os dias, porque o inimigo insiste. Ele tenta voltar pelos mesmos caminhos: mágoa, ressentimento, culpa, medo. Mas quando encontra um coração lavado, selado e cheio da presença de Deus, ele não encontra lugar para se firmar. Ele recua, porque reconhece que aquele espaço é território consagrado ao Altíssimo. Santidade não é prisão, é proteção. Deus não nos chama à pureza para nos limitar a correntes invisíveis que nos mantêm presos a ciclos de destruição. A impureza espiritual atrai ruína, mas a verdade liberta. A adoração verdadeira limpa o ambiente, renova a mente, cura emoções e restaura feridas antigas. Adorar não é apenas cantar. Adorar é se render, é entregar dores, sonhos, fracassos, culpas e medos e dizer: Senhor, este é o meu coração, purifica-o. Quando essa entrega acontece de forma genuína, os céus se movem, o Espírito Santo entra, trazendo luz, paz e discernimento. As decisões mudam, os relacionamentos são restaurados e a atmosfera da casa é transformada, não porque os móveis mudaram, mas porque o espírito que governa aquele lar mudou. A partir daí, a autoridade espiritual é estabelecida. Não há mais espaço para o inimigo fazer morada. Aquela casa deixa de ser apenas um lugar físico e se torna um altar de adoração, um ambiente separado, um lugar onde Deus tem prazer em habitar. E onde Deus habita, o mal não permanece. Por isso, examine-se, pergunte com sinceridade: existe algo escondido que precisa ser confessado? Há alianças que precisam ser quebradas? Mágoas que ainda são alimentadas? Não espere a destruição bater a porta para começar a limpeza. Comece agora, e você verá que ao purificar seu coração, Deus começará a purificar toda a sua casa, não com água, mas com fogo santo, com graça abundante, com glória restauradora. Então a presença de Deus deixará de ser uma visita ocasional e se tornará uma habitação permanente, firme, segura e invencível contra qualquer investida do inferno. Porque onde existe a verdade governando, o trono de Deus é estabelecido, e onde ele reina, as trevas não resistem. Quarto Salmo, Salmo 100. A atmosfera espiritual de uma casa é formada antes de qualquer outra coisa pelo som que nela permanece. Não falo do barulho das portas, dos passos ou da rotina diária, mas da voz espiritual que se levanta dentro daquele lar. Existem casas onde o som predominante é o da reclamação, outras onde o que se ouve todos os dias são palavras duras, ironias, acusações e negatividade constante. E não é coincidência que nesses ambientes
tudo pareça pesado, que o tempo passe devagar e que até o ar pareça sufocar. As trevas não precisam de um convite explícito, basta que a murmuração se torne hábito e o louvor desapareça. Quando isso acontece, a escuridão se instala sem resistência. O Salmo 100 surge como um remédio celestial contra esse tipo de ambiente contaminado. Ele não começa com uma sugestão, mas com uma ordem espiritual. Celebrai com alegria ao Senhor todos os povos. Isso não fala apenas de música ou de um canto bonito. Fala de uma postura espiritual. Louvar com alegria é escancarar as janelas da alma para que a luz do céu entre. É transformar o lar em um altar vivo. Onde existe louvor sincero, há resistência espiritual. Onde salmos são entoados com gratidão, o território é santificado. As trevas odeiam o som do louvor, porque ele lembra ao inferno aquilo que foi perdido, a glória da adoração pura, a beleza de um coração rendido, o som que sobe como um incenso diante do trono de Deus. Quando a gratidão enche uma casa, o inimigo perde espaço. Ele não consegue permanecer onde há louvor, porque o ambiente da fé o sufoca. Por isso, um dos maiores ataques do diabo é silenciar os lábios do povo de Deus. Ele tenta trocar louvor por murmuração, alegria por frustração, exaltação por sarcasmo. Mas o salmista continua dizendo: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Isso vai muito além de um costume religioso, é uma arma espiritual poderosa. A alegria que vem de Deus, expressa em louvor, neutraliza ataques invisíveis que se levantam todos os dias. E não exigem instrumentos sofisticados nem técnica musical. Basta um coração verdadeiro, uma voz disponível e uma canção nascida da gratidão. A palavra afirma que Deus habita no meio dos louvores, e se ele habita, o mal não permanece. Basta lembrar de Paulo e Silas, presos injustamente, feridos, algemados no fundo de uma prisão. Humanamente tinham motivos de sobra para se calar ou se entregar ao desespero. Mas a Escritura diz que perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E naquele momento a terra tremeu, as portas se abriram e as correntes foram quebradas. Louvor na escuridão, adoração em meio à dor, cântico dentro da prisão. Foi isso que moveu o céu e desfez as cadeias do inferno. Se o louvor teve poder para romper prisões físicas, imagine o que ele pode fazer dentro das prisões emocionais, espirituais e familiares que aprisionam tantos lares hoje. O que aconteceria se, em vez de começar o dia com queixas, ele começasse com salmos? Se no lugar de conversas carregadas, houvesse cânticos de gratidão? Se antes de dormir, a casa fosse preenchida pela palavra cantada e não por murmurações silenciosas? A resposta é simples: o ambiente mudaria, e com ele as circunstâncias. O louvor genuíno transforma a atmosfera. Ele alinha o espírito da casa com o céu. Ele estabelece um som que afasta o maligno e atrai o Espírito Santo. Adoração não é sentimento passageiro, é decisão diária. E quando essa decisão se torna cultura dentro do lar, ela constrói uma fortaleza espiritual contra a opressão. O Salmo 100 prossegue declarando: reconhecei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos criou e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Essa consciência de pertencimento é o que torna o louvor autêntico. Quem sabe a quem pertence, louva com segurança. Quem entende que é cuidado por Deus, canta até no vale. A adoração que nasce da identidade e não das circunstâncias é a mais poderosa, porque não depende do momento, mas da convicção do coração. Então, o salmista conclui: entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Isso é um chamado direto às famílias. A porta da casa precisa ser marcada pela gratidão. Os cômodos devem se tornar átrios de louvor. As refeições precisam ser acompanhadas de reconhecimento. As conversas devem ser regadas com ações de graças. Um lar assim se transforma em território de resistência contra o maligno. Os demônios não suportam ambientes onde o nome de Deus é honrado. Eles não conseguem permanecer onde há alegria que nasce do louvor, porque essa alegria os lembra de que já foram derrotados. Eles não se escondem onde há luz, e o louvor é luz acesa no meio da noite espiritual.
Por isso é preciso vigilância. O inimigo tenta alterar o tom da casa, usando problemas diários para roubar a gratidão. Mas quem discerne não cai nessa armadilha. Em vez de ceder à tristeza, louva. Em vez de responder com ira, adora. Em vez de amaldiçoar, exalta. E essa reação abala o reino das trevas, porque é fé transformada em melodia. Quando os salmos são cantados dentro de casa, o espírito do lar é fortalecido. Eles não são apenas palavras, são declarações de guerra contra a opressão. São como tochas acesas nas janelas, como muralhas sonoras ao redor da família. A gratidão sobe como perfume e atrai a presença de Deus, purificando o ambiente. A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, mas também revela que Deus continua procurando adoradores. E ele os encontra em lares que cantam, em mães que louvam enquanto trabalham, em pais que entoam salmos enquanto oram pelos filhos, em crianças que aprendem cedo que a alegria do Senhor é a força da casa. Esse tipo de lar se torna firme e inabalável, não porque não existam lutas, mas porque existe louvor. Não porque não haja ataques, mas porque a glória habita entre os cânticos. E onde essa glória se manifesta, tudo muda. O medo perde força, a amargura se desfaz, a enfermidade perde domínio. Onde há luz, as trevas não permanecem. Quinto Salmo, Salmo 112. Existem famílias onde a atuação do mal começou muito antes do nascimento dos filhos. Lares marcados por repetições dolorosas, onde os mesmos erros, quedas e tragédias parecem atravessar gerações. Histórias que se repetem como um roteiro invisível. Abandono, vícios, enfermidades persistentes, divisões constantes, dores herdadas. E muitas vezes ninguém compreende a razão disso tudo. Mas o que se manifesta nesses lares não é acaso. Trata-se de uma estrutura espiritual antiga, ativada por brechas abertas no passado. Esse tipo de opressão não é vencido por força humana, esforço pessoal ou boas intenções. Ela só é interrompida quando alguém se levanta com autoridade espiritual e decide dizer: aqui isso termina. Essa história será transformada pelo Senhor. O Salmo 112 revela um princípio poderoso. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua descendência será forte na terra. A geração dos justos será abençoada. O temor ao Senhor não alcança apenas quem o pratica, mas redefine o destino de toda uma linhagem. Deus não age apenas no presente, ele projeta a redenção para o futuro. A obediência de hoje quebra ciclos antigos e estabelece bênçãos duradouras. No entanto, isso exige confronto. Muitos preferem ignorar o passado familiar, fingir que não houve idolatria, injustiça, violência, feitiçaria ou alianças espirituais erradas. Mas enquanto pecados não confessados e pactos não rompidos permanecem, o inimigo continua tendo acesso. Gideão precisou aprender essa verdade. Antes de vencer os inimigos externos, Deus o mandou destruir o altar idólatra dentro da casa de seu pai. A libertação começou no ambiente familiar. O mesmo acontece hoje. Antigos pactos, objetos consagrados ao mal, práticas herdadas e juramentos feitos fora da vontade de Deus, criam vínculos espirituais que precisam ser quebrados. Essas correntes não se rompem com palavras positivas, mas com temor ao Senhor e obediência genuína. Gideão escolheu agradar a Deus, mesmo enfrentando resistência humana. Ele entendeu que é melhor enfrentar conflitos temporários do que continuar preso a uma herança espiritual destrutiva. O Salmo 112 declara que a prosperidade e justiça permanecem na casa do justo. Isso não fala apenas de recursos materiais, mas de um legado espiritual sólido, que protege e direciona gerações. Um lar marcado pelo temor do Senhor carrega uma identidade espiritual clara. Esta casa pertence a Deus. Muitos conflitos atuais são ecos de alianças antigas que nunca foram canceladas pelo sangue de Jesus. Mas há uma esperança real. Deus é especialista em recomeços. Quando alguém se levanta em fé e decide quebrar os altares do passado, um novo ciclo começa. Onde havia maldição, nasce bênção. Onde havia ruína, Deus escreve restauração. Quem teme ao Senhor se torna o ponto de ruptura entre um passado de dor e um futuro de promessa. Não é superstição, é fé vivida, e essa decisão muda tudo. Sexto Salmo, Salmo 127, versão reescrita. A presença de Deus em um lar não é sustentada por experiências antigas, mas por vigilância constante.
Não basta vencer uma batalha espiritual se a casa não permanece guardada. Muitos acreditam que uma oração isolada garante proteção permanente, mas a palavra revela que a presença do Senhor exige cuidado diário e compromisso contínuo. O lar precisa ser tratado como um altar vivo. Um altar sem fogo se apaga. O Salmo 127 começa com uma verdade absoluta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Não importa a aparência externa, os recursos ou as intenções. Se Deus não for o fundamento espiritual, tudo se torna frágil diante das tempestades. Muitas famílias investem na estrutura visível, mas negligenciam a base invisível, oração, consagração e vigilância espiritual. Jesus alertou que quando um espírito maligno sai e encontra a casa vazia, ele retorna com força ainda maior. Isso nos ensina que libertação sem preenchimento espiritual é um risco. Expulsar o mal não é suficiente, é preciso encher o ambiente com a presença de Deus. Casas libertas, mas não consagradas, se tornam vulneráveis. O inimigo não teme aparência religiosa, ele teme fogo real no altar. No tabernáculo, o fogo nunca podia se apagar. Isso revela um princípio eterno. A presença de Deus precisa ser cultivada continuamente. Manter esse fogo aceso exige disciplina espiritual. A oração precisa ser prática constante, não evento ocasional. A palavra precisa ser alimento diário, não enfeite. O louvor precisa moldar o ambiente, não apenas som de fundo. Em tempos espirituais intensos, não existe neutralidade. O inimigo observa, ronda e espera brechas. Quando encontra frieza espiritual, concessões pequenas e negligência, ele retorna com mais força. Por isso, muitos se perguntam por que tudo piorou depois de uma melhora inicial. A resposta quase sempre está na falta de vigilância. Deus não habita apenas em casas bonitas, mas em lares consagrados. Ele não se manifesta por discursos, mas por rendição verdadeira. Onde há joelhos dobrados, há autoridade espiritual. O lar precisa ser selado diariamente com oração, louvor e comunhão. Não é medo, é responsabilidade espiritual. Brechas começam em pequenas concessões, mágoas não resolvidas, abandono do devocional, tolerância ao pecado. Vigiar é perceber mudanças no ambiente espiritual, é discernir quando a paz se afasta e agir com armas espirituais. Se o Senhor não edificar a casa, nenhum esforço humano é suficiente. Quando um lar se torna altar, Deus passa a habitar ali com glória, e onde ele reina, o inimigo não permanece, não porque não tente, mas porque encontra resistência espiritual. A vigilância não é opção, é necessidade. Onde há oração contínua, há proteção. Onde há fidelidade, Deus edifica com suas próprias mãos, e aquilo que ele constrói, ninguém pode destruir. O lar governado por Deus se torna refúgio, fortaleza e testemunho vivo. Não é perfeito, mas é rendido. Não é isento de lutas, mas é cheio de presença. E onde o Altíssimo habita, a luz prevalece, a paz se estabelece, e o mal perde todo o direito de permanência. Amém.